Então, para começar, eu coloquei aqui só uma comparação, tá? Sim, se alguém chegou de novo, depois fala aí, tá? Para botar presente. Sim, eu ia dizer a vocês, se vocês tiverem algum grupo de WhatsApp, me coloquem para a gente poder manter um contato melhor, né? Vamos lá. Então, coloquei aqui algumas curiosidades para começar a nossa conversa. Então, aqui, como o Sol é visto, vocês falam muito sobre isso quando vocês forem dar aula de ciências para o ensino fundamental. Essa parte de astronomia, de gravitação. É importante, porque eu sofri com isso, de ter professora que falou besteira no ensino fundamental, e eu cresci com aquela ideia errada, e eu só consegui quebrar aquela ideia quando eu fui estudar para dar aula. Então, é legal que a gente não passe conhecimento que de forma errada, né? Dando aula achando que está falando certo, sendo que está falando besteira. Então, aqui é só algumas curiosidades. Como o Sol é visto, né, dos diversos planetas, está aqui na Terra, ali, Vênus, Mercúrio está muito mais próximo, então você vê o Sol muito maior, né? Plutão está muito mais afastado, ele vê o Sol apenas como a estrela mais brilhante ali no céu, tá certo? Então, essa seria a forma como dá para ver o Sol nesses planetas. Aqui mostra quando o foguete pousou na Lua. Olha que fantástico. Nessa imagem, ele mostra que o foguete foi lançado. Por incrível que pareça, as pessoas acham que o foguete é lançado em linha reta, só que ele não é lançado em linha reta. Na verdade, ele sai em linha reta, mas como a Terra está girando, ele acaba saindo na diagonal, acompanhando esse movimento de rotação da Terra. Então ele saiu, girou em torno da Terra, foi em direção à Lua. Aí ele começou a girar em torno da Lua, soltou o módulo. Sim, ele vai largando aqueles módulos que contêm o combustível, quando acaba o combustível. Deu uma volta na Lua, soltou o módulo. Os astronautas desceram na Lua. Ele continuou girando em torno da Lua, tá certo? Aí, com um pouco de impulso, já que a gravidade na Lua é muito menor, eles conseguiram sair da Lua, acoplaram. Isso tem muito cálculo matemático aí. Acoplaram novamente na nave e aí vieram em direção à Terra. Aí abandonam aquela cápsula, aquele módulo, porque acabou o combustível, vão em direção à Terra só na banguela, entram na Terra, devido ao campo gravitacional da Terra, né? Eles caem na Terra e quando caem acionam os paraquedas. Muito legal essa imagem aí, se não me engano, dá super interessante. É verdade, Adriele. É verdade, sim, como foi a Lua. Aí a pergunta, né? Por que, que o homem não vai de novo? É muito porque não tem, até hoje, não tinha necessidade de ir de novo, né? Na verdade, fazer o que lá, né? A ida do homem foi mais aquela questão da, da, da Guerra Fria e tal, para provar quem era o melhor e quem conseguia, mas não tem, hoje não tem necessidade disso, né? Exatamente, exatamente. Mas tem, então, previsto, não sei para quando agora, para os próximos anos, de levar a primeira mulher, né? Essa imagem, ela mostra, vocês sabem que houve uma coisa revolucionária recentemente, que foi a SpaceX, né? Que ela é uma empresa privada, a primeira empresa privada a levar astronautas para o espaço, né? Para a Estação Espacial Internacional. E aí eles foram no foguete Falcon 9. E aí o primeiro lançamento foi cancelado devido a essa tempestadezinha que vocês estão vendo na imagem da esquerda. E no segundo lançamento deu certo, eles pegaram o beco e já voltaram, né? Deu tudo certo, a missão, uma nave fantástica, uma tecnologia surreal, que você bem coisa de filme, eu achei uma coisa incrível. Tem imagem mostrando o interior da cápsula da Falcon 9 e das anteriores, né, que levaram os outros astronautas da Rússia. É bem diferente, né? Até porque eles também não tinham necessidade de levar muita bagagem. Aqui vamos comparar os nossos planetas, tá certo? Nós temos Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão, pequenininho. Achava-se que Plutão era grande, só que depois viu-se que Plutão é bem pequenininho. Achava-se que ela era grande porque
ele reflete muita luz, e uma estrela que brilha muito, eles achavam que era muito grande, e era porque é basicamente de gelo, né, a superfície, então ela reflete muita luz, ele reflete muita luz. E aí achou-se inicialmente que ele era grande, só que ele é pequenininho, vou mostrar para vocês depois. Então, a comparação, Terra, Plutão já sumiu, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, né? Saturno sem os seus anéis, né? Que os anéis deixam ele bem maior. Aqui eu tenho agora comparando com o nosso Sol. Érica até 3h45, tá certo? Então aqui eu tenho comparando com o Sol, ó, Júpiter, Terra, Sol. O nosso Sol ele é gigantesco, embora seja bem pequeno comparado a outros. Aqui a comparação é a mesma, tá? O nosso Sol está ali no pezinho. Agora, olha só essa comparação. Eu tenho Sol, Alfa Centauri, Sirius, que dá para a gente ver brilhando lindamente de vez em quando, Vega, e aí Arcturus, né? São gigantes, já são gigante vermelha, as estrelas brancas, azuis, que são bem maiores do que o nosso Sol. O nosso Sol é muito pequenininho. Quando você acha que esse cara já é grandão, aí você olha mais um pouquinho, tem ali Aldebaran, que ela forma o olho da constelação de Touro, ela é linda, brilha fortemente, dá para você visualizar lá no céu. Rigel, Gama Cruzes. A Gama Cruzes você já consegue comparar com a órbita de Vênus em torno do Sol, de tão grande que ela é. Só que ela não é das maiores, né? Você vai para Antares, Mucefei, você já pega a órbita de Saturno, de tão grande que são essas estrelas. E também é legal para vocês compararem o tamanho das órbitas. As órbitas, elas são gigantescas. Embora a gente veja, é o nosso sistema solar, a coisa pequena, mas é muito grande, as órbitas são muito grandes. Então, nessa estrela aí, ela englobaria, digamos, aí a órbita de Saturno já. E aqui eu tenho as estrelas, ou as luas dos planetas, né? A Terra tem a nossa lua, Marte tem Phobos e Deimos, Júpiter tem 4, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Saturno tem essa porrada aí, Titã, que é uma das mais conhecidas. Urano, Netuno e Plutão. Na verdade, Plutão, essas são algumas, tá? Plutão tem 4 estrelas, embora seja pequenininho, 4 luas, tá? Porque eu estou cismando com as estrelas. Aqui é uma forma de você decorar a ordem dos planetas, né? Minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nozes, cadê meu pão, né? Marte, Vênus, Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que virou planeta não, e tem uma discussão que eu acho que é bem pouco interessante e importante a respeito disso daí, mas eu vou falar para vocês daqui a pouco, certo? Existem registros de 3000 a.C. de observações astronômicas, né? Feitas pelos chineses sempre à frente de tudo, né? Os caras, desde sempre, eles estão à frente de tudo aí. Babilônios, assírios e egípcios. Os egípcios também aproveitavam isso para plantar, para colher, né? As estações do ano, a posição das estrelas, as pirâmides foram construídas, inclusive as 3 pirâmides lá foram construídas de acordo com as chamadas 3 Marias, que formam o cinturão de Órion. Sim, coloquei lá no Google Sala de Aula o link de 3 vídeos que eu publiquei sobre astronomia dentro dos Cavaleiros do Zodíaco, e eu falo muita coisa de astronomia, que tem muita coisa bacana para vocês utilizarem em sala de aula, tá certo? Então, existem alguns monumentos que são, acreditas que foram utilizados para observações astronômicas e outras coisas, e alguns a gente não consegue dizer como eles foram construídos, como, por exemplo, Stonehenge, na Inglaterra, né? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, data-se, né, a 1.500 anos antes de Cristo. Então, tem muita coisa que a gente tem, muitos monumentos construídos, encontrados, que eram para observação, que tem desenhos das constelações, inclusive das constelações do Zodíaco. É legal porque você tem diferentes civilizações que viam as mesmas constelações. Aqui eu tenho Stonehenge, né, na Inglaterra. Achava-se que ela poderia ser dessa forma, como está à direita. Não sabe se é o certo, para que ela
ela foi construída, mas tem todo um mistério por trás dela, né? Porque ela durou cerca de 1.500 anos para ficar pronta. Pedras maiores de 25 ou 30 toneladas, elas teriam sido trazidas de locais a 32 quilômetros de distância. E como é que diabo esse povo trouxe essas pedras, né? E pedras menores de 4 toneladas teriam sido trazidas de montanhas que estão a 250 quilômetros de distância. Através de análise, eles concluíram isso. Então, como que esses caras conseguiram levar essas bichas? Como que esses caras conseguiram levantar, erguer essas rochas? Ainda é um mistério. Tem essas teorias dos alienígenas, né, Fernando? Tem sim, das pirâmides, inclusive, né? Tem uns caras que apoiam isso. Obrigado, Edson. Obrigado, fico feliz. Então, aqui nós temos... sim, tem um estudo de Darwin, eu deixei aí em negrito, para vocês visualizarem, de Charles Darwin, em Stonehenge, né, sobre as minhocas. E ele publicou em 1881, falando sobre a importância desses animais na natureza e que eles eram os responsáveis por essas enormes pedras afundarem cada vez mais no solo. Né? Legal isso daí, trouxe essa observação para vocês. Aqui, nós temos os modelos. Não botei aí do terraplanismo, ó, cara, infelizmente. Ai, povo ridículo. Então, aqui nós temos alguns modelos que a galera acreditava, tá certo? Eu tenho aí os egípcios, vou falar sobre eles, nórdicos, os hindus, os maias, incas, e a NASA, né? O que a NASA publicou, que a NASA acredita é ótimo, né? Que nós acreditamos que a Terra, como ela é e foi vista de fora, né? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles aí. Então, essa imagem, não sei se vocês já viram, mas quando alguém posta uma coisa de terraplanismo e mostra o modelo que eles acreditam de terraplanismo, sempre alguém diz, e embaixo eles esqueceram de dizer que tem uma tartaruga, né? Porque eles acreditavam isso aí. Eles acreditavam que a Terra, esses caras aí, né, os hindus, que a Terra ela era apoiada em elefantes e que estavam em cima de tartarugas. E o universo é como se fosse essa cobra cobrindo aí, né? Cobrindo tudo isso daí. Os babilônios acreditavam que nós estávamos em uma cúpula. Se vocês prestarem atenção, é parecido com o que os terraplanistas acreditam, né? Que está ali a terra, a água, o ar e as estrelas num domo, né? Como eles falam, fixo. Os egípcios, que calor na bexiga que eu tô aqui, velho. Os egípcios tem uma historinha bacana aí, ó. Acreditavam que a Terra estava suspensa, né? Sustentada por 4 colunas, e aí tem essa historinha aí, ó. A deusa egípcia Nut, ela era o céu, certo? As estrelas, o firmamento. Ela está sendo segurada, né? Pelo deus Shu, e está sendo separada do seu amante, que seria a Terra. E esse Deus está impedindo que ela encoste na Terra. E aí tem uma outra historinha, que diz que Apófis, uma serpente gigante, que todo dia travava batalhas com o Deus Sol, que é o Deus Ra, tentando engolir o Sol e afundar de vez o mundo no caos da noite eterna. Então, todo dia que o Sol renascia era uma vitória do Sol. E aí o Sol ia se pôr, ele batalhava lá com a cobra e vencia no outro dia. Acho que, não sei, vocês nunca perceberam que o Sol sempre vencia, tem uma coisa estranha nessa história aí, né? Pronto, nós temos aqui a concepção do universo pelos gregos, né? O primeiro, Aristóteles. Aristóteles, ele acreditava que que o universo era formado por 4 elementos e que tudo tinha que ser de acordo com esses 4 elementos, que eram terra, água, ar e fogo. Então, nós temos a terra aqui, o ar logo acima, o fogo lá em cima, que é onde está o sol, né? E ele acreditava que as coisas, o movimento das coisas se dava de acordo com a sua natureza. Por exemplo, se você soltar uma pedra, a pedra cai porque ela é feita de rocha, de terra que está aqui embaixo, então ela cai em direção
a sua origem. A fumaça, ela sobe porque ela é feita de ar que está em cima e vai de encontro ao ar. Então, eles acreditavam nisso. Ele acreditava nisso, né? E essa imagem do lado, que os gregos diziam que Atlas, né? Ele estaria segurando o mundo, a Terra nas costas, né? Essa imagem de Atlas apoiando a Terra nas costas. Fez alguma pergunta? Podemos passar? Então, começou com os gregos, né? Boa parte dos escritos são dos gregos, porque outros tantos se perderam no meio do caminho. Tales de Mileto foi o primeiro a prever um eclipse lunar. Existe, inclusive, uma máquina chamada máquina de Anticítera, que foi encontrada próxima à ilha de Anticítera, que ela previa os eclipses lunar e solar e o movimento dos planetas. E é um mistério essa máquina, porque ninguém sabe de quem construiu ela, nem de quando data. É fantástico, vocês podem procurar máquina de Anticítera. Pitágoras, que fez grandes estudos matemáticos, e aí ele foi o primeiro a observar que a Terra ela não era plana em si, esférica. E aí veio outros, né? Platão, Aristarco de Samos, que foi que idealizou o movimento o primeiro a falar do movimento heliocêntrico. Ele era discípulo de Aristóteles, que era geocêntrico, ou seja, geocêntrico defende a Terra como centro. Aí tem umas coisas interessantes, galera, que é o seguinte: muitos cientistas, a Igreja Católica chegou uma hora, aqui ainda está antes de Cristo, mas quando passar, chegou uma hora que a Igreja Católica tinha muito poder e as pessoas eram muito tementes à Igreja Católica. E você dizer que a Igreja Católica estava errada naquela ideia era muito ofensivo. E as pessoas, não posso dizer que a minha igreja está errada. Então, muitos cientistas lá na frente, eles tentavam provar que a igreja estava certa, que o modelo geocêntrico era o correto, mas eles sabiam que aquilo não se encaixava. No fundo, eles sabiam que aquilo não era certo, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, esse Parco de Nicéia, que ele calculou a duração do ano terrestre e errou por apenas 6,5 minutos. Só que ele acreditava que a Terra era o centro do universo, mas ele não conseguia, isso não batia, né? Tinha alguma coisa errada, e isso eles não conseguiam provar o contrário, mas eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Eu tenho o modelo geocêntrico de Cláudio Ptolomeu, que propôs que a Terra estava no centro do universo. O primeiro modelo heliocêntrico proposto, de fato, e eram os outros, como eu falei anteriormente. Mas foi por Nicolau Copérnico, que ele chegou a escrever e publicar um livro falando sobre isso. E aí depois veio o Giordano Bruno, Galileu Galilei, Kepler, Newton, e vem a galera aí, tá certo? Que é no modelo heliocêntrico. A Terra está no centro do universo e os planetas giram ao redor dela. E aí esse cara aqui, Eratóstenes, da cidade de Cirene, ele foi o primeiro a medir o diâmetro da Terra. Isso é muito legal, galera. Preste atenção aqui, é muito legal. Ele percebeu que quando em determinado dia do ano, em Siena, o Sol ele batia no fundo de um poço. E aí, com os escritos, né, ele era o diretor da Biblioteca de Alexandria, ele viu que em Alexandria, nesse mesmo dia, o Sol ele fazia uma certa sombra em uma coluna, em uma pilastra. Ou seja, era o mesmo Sol, era o mesmo dia nos dois locais, só que ele notou que em um a luz do Sol entrava e atingia o fundo do poço, e no outro fazia uma sombra. E aí ele pegou essas linhas, que são linhas paralelas, e fez uma semelhança de triângulos. Então ele pegou a linha do poço e a linha da pilastra, que são paralelas, e pegou e fez ali, dois ângulos que são cortados pela mesma reta. E aí são triângulos semelhantes, né? São o mesmo ângulo, aquele ângulo é igual àquele outro ângulo. Então ele foi e desceu aquele ângulo de baixo até o fundo da Terra, né? E aí ele calculou
com isso daí, rapaz, isso é muito massa, velho. O que o cara fez? Ele percebeu que dava um ângulo de 7,2 graus, beleza? Esse espacinho dava um ângulo de 7, se são mesmo ângulos, ele mediu o ângulo da sombra da pilastra e deu 7,2 graus. Então, esse ângulo grandão na Terra, verde ali, também dava 7,2 graus. Ali, eu só precisava, se aquilo ali vale 7,2 graus do todo da Terra, que são 360, só bastava eu saber quanto é aquele pedacinho, que eu saberia quanto é o todo. Aí a distância entre Alexandria e Cirene, no mapa direito. Olha que loucura que esse cara fez. Ele viu que esse 7,2 dava mais ou menos 1/50 de 360 graus. Se eu pegar 360 e dividir por 50, vai dar mais ou menos esse meu 7,2 graus, beleza? A distância entre Alexandria e Siena dava 800 quilômetros. Então, se 7 graus é uma parte de 50, de todo o 360, e aquilo dali deu 800 quilômetros, então 800 vezes 50 dá 40 mil quilômetros. Então ele previu que o diâmetro da Terra, o comprimento da Terra rodeando ali, era de 40 mil quilômetros. E ele errou por bem pouquinho. Aí, como que ele verificou que aquela distância ali são de 800 quilômetros? Essa distância aqui, ó, entre Siena e Alexandria, já que não tinha GPS, né? Então, existia naquela época pessoas que eram profissionais em dar passos, digamos assim. Então, eles eram pagos para medir as coisas, e era medida em estádio, o nome da medida era estádio. Então, ele pagou um cara, e o cara saiu andando de uma cidade para outra, em linha reta, e depois deu essa medida em estádios, né, que deu mais ou menos 5.040 estádios, e aí, convertendo para as medidas de hoje, daria mais ou menos aquele 39.700 quilômetros. Uma coisa fantástica. Fantástico o que ele fez. Essa profissão não existe mais, né? Mas era uma coisa... Por que eles eram pagos para isso? Porque eles tinham os passos bem sincronizados. Eram os melhores em dar passos perfeitos, digamos assim. Entende? Eles contratavam esses caras para isso. Muito, muito. Eu acho essa história muito fantástica. E aí vem esse carinha chamado Nicolau Copérnico, que foi o primeiro a escrever lá o livrinho falando sobre o movimento heliocêntrico da Terra. Movimento heliocêntrico à Terra, o Sol como sendo o universo, não mais a Terra, né? No livro A Evolução dos Corpos Celestes, em 1543. Nota que foi no mesmo ano que faleceu. Assim que o livro dele foi publicado, ele veio a falecer, infelizmente. E serviu para introduzir, dar início aos estudos de outros grandes, tá certo? Bem, aqui tem os escritos dele, nota que ele botou o Sol no centro, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, terminava em Saturno, e no final eles achavam que acabava ali. E no final seria um cinturão de estrelas, seriam as estrelas fixas ali no final, porque eles não sabiam que tinham alguma coisa a mais ali. Embora depois, Giordano Bruno, vou falar já já, ele acreditava e previu que existiam outros planetas ali depois. Aí chega esse cara aqui chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, esse cara, ele era muito excêntrico, uma comédia esse cara aqui. Eu, por acaso, ontem eu descobri uma historinha dele e eu achei fantástico, vou mostrar para vocês. Porque, no mínimo, louco esse cara é. Ele foi um astrônomo, só que ele foi um cara fantástico, porque na época dele não existiam telescópios ainda. E ele fez observações a olho nu, e as observações dele, eram muito precisas. Eram muito, muito precisas. Isso é muito massa, né? E aí, posteriormente, com a tecnologia de hoje, viu-se que quase que batem as observações dele. Isso é muito massa.
Só que ele defendeu o geocentrismo. Ele defendeu o geocentrismo de Ptolomeu, mas também, como eu disse anteriormente, muito por conta da Igreja Católica, de ser temente a Igreja Católica, de acreditar na Igreja Católica, e a Igreja Católica já tinha aceitado isso como verdade, né? Ele sabia que não estava certo aquilo dali. Ele não, é tanto que ele não propôs um modelo próprio, mas ele rabiscou. E olha só, no rabisco dele, a Terra estava no centro, o Sol girava em torno da Terra, mas todo mundo girava em torno do Sol, menos a Terra. Então, girava o Sol com todo mundo girando em torno dele e girando em torno da Terra. Então, era uma coisa louca, e ele sabia que estava errado. Ele só não queria colocar a Terra para girar em torno do Sol, mas ele sabia que estava errado aquilo dali. Então, ele ficou famoso um astrônomo, né? O rei Frederico II, e aí eu vou mostrar já essa historinha aí. Deu a ele uma ilha e pagou pela construção do observatório, que era num local sem luzes nenhuma e era um local perfeito, totalmente escuridão. Esse observatório depois destruiu-se com o tempo, mas ele construiu um segundo, que é subterrâneo. É esse carinha aí. E aí vamos contar um pouquinho da história dele, tá? Ele foi criado pelo tio, que diz a história que ele foi sequestrado pelo tio quando tinha 2 anos. E aí achei massa, porque o cara diz, aparentemente sequestro era uma forma legítima de começar uma família naquela época, o tio levou ele. Foi astrônomo antes da invenção do telescópio. E ele chamou para trabalhar com ele um cara que estava começando a despontar nessa área, que era o Johannes Kepler, que foi quem depois criou as leis de Kepler, que regem o nosso estudo, né, o estudo de gravitação. E aí é muito legal porque Kepler pegou tudo que Tycho Brahe tinha feito já estava tudo pronto, as observações. E tem uma coisa muito bacana, porque Tycho Brahe ele era geocêntrico, né, a Terra como sendo o universo, e Kepler queria defender o heliocentrismo. Só que Tycho Brahe não aceitava isso. Então ele não dava boa parte de suas pesquisas para Kepler não provar o contrário. O cara chamou Kepler para trabalhar com ele, mas não deixava Kepler pegar nos estudos. É muito louco isso daí. E aí, quando o tio dele morreu, salvando o rei da Dinamarca de um afogamento, Tycho herdou 1% de toda a riqueza da Dinamarca. Né? E com isso ele ganhou a ilha, né? E construiu lá o seu observatório. E aí seria mais ou menos isso daí, o castelo dele, né? Na ilha. Infelizmente, era muito exposto a sol, chuva e tudo no mundo, e se destruiu. Porém, tem esse segundo observatório, que é o Castelo das Estrelas, que é subterrâneo, existe até hoje. Esse negocinho bonitinho, tem a imagem aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Isso é isso. Beleza? Ainda existe a visitação. Bem, aqui vem as bizarrices do cara, né? Ele tinha muitos empregados, ele tinha uma prensa para publicar seus próprios livros, né? Nas mamorras, já que ele não ia prender ninguém. E aí tem uma coisa bacana, ele tinha um anão vidente que era mais ou menos como o bobo da corte, que ele deixava debaixo da mesa. Era o anão Jeep. Ele vivia debaixo da mesa lá, bem louco isso, né, velho? E era o bobo da corte. E ele tinha um alce, também de estimação, que eu vou falar já. Em uma festa de casamento, depois de uma discussão, e aí tem várias histórias que diz que, na verdade, foi na faculdade, não sei o quê, então, discutindo com o cara, e essa parte da história que eu encontrei falava que ele discutiu com o seu primo sobre uma equação matemática. Eles foram resolver isso civilizadamente, né? Como homens, um duelo.
E aí, nesse duelo, Tico Braia teria perdido o seu nariz e, no lugar, ele botava uma prótese de latão. Em outras ocasiões, trocava por prótese de ouro, de prata. Ele ficou com esse nariz aí. Nas fotos, vocês encontram ele sempre com o nariz de metal, né? E aí, como eu falei, ele tinha um alce de estimação que vivia no castelo, que adorava se embebedar nas festas. E aí esse alce morreu quando um dia... Coisa louca, né, velho? Bebeu demais em um jantar e acabou, quando foi descer as escadarias, acabou rolando e morreu nessa descida das escadarias, igual o Nazaré Tedesco, que matava o povo lá, né? E aí, durante um jantar com o rei da Dinamarca, e tem outras histórias que dizem que foi um jantar, mas não fala com quem, Christian IV. Tico, na verdade, tem uma outra história por trás, porque ele observava demais, ele passava muito tempo observando o céu, e aí ele prendia muito a urina para não ir ao banheiro, não perder suas observações, ele prendia demais a urina. E isso já foi lhe acarretando problemas, né? E aí, nesse jantar, ele teria bebido demais, mas ele não queria se levantar da mesa antes do rei, porque isso era uma quebra de etiqueta, né? Era uma falta de educação. Então, ele permaneceu onde estava, teve uma infecção urinária e, posteriormente, a bexiga acabou explodindo. Ele veio falecer por conta disso. Ele morreu dias depois, né? E aí tem outras histórias também, né? Como ele era nobre e havia se casado com a camponesa, não havia herdeiro oficial. E Kepler, que era o seu pupilo lá, né? Seu ajudante, ficou com toda a sua pesquisa e desenvolveu todo o trabalho de gravitação. E aí, em 1601, ele morreu e teria sido supostamente envenenado pelo rei da Dinamarca. E aí, devido à história, parte da história diz que devido a casos, alguns diziam que ele teria sido envenenado por Kepler, mas outros dizem que ele teria sido envenenado pelo rei da Dinamarca devido a casos extraconjugais. Coincidentemente, no ano em que Shakespeare escreveu Hamlet. Aí, se não me engano, falava do pai dele, que teria tido um caso extraconjugal com a mãe do rei, alguma coisa do tipo, e aí o rei teria envenenado o tipo. E chega nesse cara aqui, Jordano Bruno, acho que você já deve ter ouvido falar. Ele foi monge dominicano, ele foi para uma religião, foi botado para fora, foi para outra religião, foi botado para fora, e acabou sendo queimado pela Igreja Católica. Né? Ele defendia que o universo era infinito, defendia o heliocentrismo, que a Terra não estava no centro do universo, que o universo não tinha limites, e existiam vários sóis, como o nosso, onde giravam vários outros planetas, e que também existiam outros mundos habitados, não só o nosso. E também disse que o nosso universo, nosso sistema solar não terminava em Saturno, também tinham outros planetas e depois foram descobertos os outros planetas. E em 1600 ele foi queimado vivo pela Igreja Católica. O julgamento dele durou 7 anos, se não me engano. Ele não queria de jeito nenhum negar o que ele tinha dito. E era só dizer que não, que era mentira, né? Que ele acreditava no modelo heliocêntrico e algumas outras coisas, como, por exemplo, negar a divindade de Cristo, que a Terra girava em torno do Sol, e também tem alguns sites que dizem que ele dizia que Maria não era virgem, né? Então, tinha essas complicações para o lado de Jordano Bruno, e a Igreja Católica teria queimado ele vivo, tipo para dizer, se for necessário acabar com isso, a gente corta até a nossa própria pele, né? Nesse período das trevas da Igreja Católica, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis e eles não queriam isso, né? E tomavam medidas drásticas para isso. Bem, Galileu Galilei, Galileu também foi outro boy doido, sabe? Por quê?
Galileu bateu muito de frente com a Igreja Católica. E ele teria aperfeiçoado o telescópio que supostamente foi dado de presente ao rei da Holanda. Então, ele viu aquilo, aperfeiçoou, aumentou em 30 vezes a potência daquele telescópio e passou a observar que a Lua tinha crateras, e até ali dizia-se que a Lua era perfeitamente lisa, né? Era uma perfeição, e ele viu que ela tinha crateras, inclusive as crateras possuem nomes, tá? Ele viu que existiam satélites em torno de Júpiter, viu os anéis de Saturno, que ele chamou de orelhas de Saturno, viu as fases de Vênus, e aí foi juntando várias coisas a favor da teoria heliocêntrica, né, contrária ao modelo geocêntrico. E aí ele só pode ser heliocêntrico, o modelo não tem como ser diferente. Ele começou a usar o seu telescópio. Só que o bicho era tão arrogante que outros caras depois aperfeiçoaram outros telescópios, criaram outros telescópios. Só que ele ia para a justiça brigar com os caras, porque teve um cara que fez um trabalho, acho que sobre a Lua, e ele foi lá requerer o trabalho para ele, porque o cara tinha usado uma tecnologia dele, que na verdade nem dele era, né? E o cara aperfeiçoou sozinho o telescópio dele, mas ele era muito abusado. E aí tem uma história bacana sobre o telescópio, que ele queria ganhar dinheiro. Galileu queria ganhar dinheiro. De toda forma, ele queria ganhar dinheiro. Então, ele teria chegado no Senado de Veneza, chamado os caras lá para cima e teria dito, olhe pela minha luneta, né? Olhe para o horizonte. Estão vendo alguma coisa sem a luneta? Os caras, não estamos vendo nada. E aí eles, agora olhe pela luneta. Aí quando os caras olharam pela luneta, eles viram um navio que não dava para ver olho nu, que estava lá na linha do horizonte. Aí, Galileu, tá vendo que massa? É uma tecnologia nova que eu inventei e isso pode ser utilizada para a nossa marinha. Né? Dá para a gente descobrir que os inimigos estão vindo a longas distâncias. Olha como o cara era safado. Aí ele disse, imagina aí se os teus inimigos põem as mãos nessa tecnologia antes da gente. Ou seja, eu acho melhor vocês comprarem logo do que, senão eu vou vender para os outros, entendeu? E aí ele começou a ganhar dinheiro, ganhou cadeiras nos locais lá, e aí começou a ganhar dinheiro, fazer dinheiro. É muito boy doido esse cara, né? Muito boy doido. E aí ele recebeu advertências, várias advertências da Igreja Católica, para não divulgar essas ideias heliocêntricas. Ele foi para o tribunal algumas vezes e ele disse, não, tudo bem, é só loucura minha. Realmente a Terra não é o centro. A Terra é o centro, o Sol não é o centro, é a Terra, né? Eu estou viajando. Só que tem uma frase que atribui a ele, que quando ele saiu do tribunal da Inquisição, ele teria dito, no entanto, a Terra gira, porque eles diziam, no modelo geocêntrico, que a Terra ficava parada no centro do universo. E ele diz, no entanto, a Terra gira, né? E aí o Papa era amigo de Galileu. Essa história também é bem louca. Então ele disse, Galileu, meu irmão, fica aí na tua, velho. Diz que isso aí é só uma hipótese, que é uma doideira. Não, tá tranquilo, não se preocupe. E aí Galileu publicou um livro chamado Diálogo, onde 3 caras conversavam. Um cara inteligente, mas neutro, um cara burro, que defendia o geocentrismo, e um cara muito inteligente, esperto, que defendia o heliocentrismo. E aí os cardeais do Papa, quando leram aquilo dali, interpretaram como sendo o inteligente heliocêntrico Galileu, o burro geocêntrico o Papa, e o neutro um outro colega dele qualquer. E aí, no livro, ele bota os caras conversando, né? Para ele provar que a Terra não era o centro. E aí, por conta desse livro, o Papa ficou mais puto ainda com Galileu. Disse, não, velho, agora você vai ser condenado. E aí ele foi condenado a ficar preso em casa, sem poder sair. E aí ele ficou exilado em sua própria casa, inclusive morreu cego de tanto observar o Sol. E foi nesse período que ele estava aprisionado em casa que Torricelli foi lá ajudar ele. Só falar desses 2 caras, a gente encerra, pode ser? Rapidinho, tá? Que já está no nosso limite, né? Johannes Kepler foi o cara que pegou os estudos de Tycho Brahe e desenvolveu
as leis da gravitação universal, que são as 3 leis de Kepler, e nós vamos falar disso depois. Ele era muito inteligente, tem uma coisa bacana, que Kepler, ele também queria ganhar dinheiro, e no final da sua carreira, ele teria ido vender mapa astral, porque os ricos pagavam muito por isso. Então, ele foi vender mapa astral, fazer o mapa astral da elite lá, né? Não que ele acreditasse naquilo, mas tem quem compre, então eu vou vender. Então, ele tinha uns problemas sobre a órbita de Marte, porque como Marte é depois da Terra, ele tem um atraso. E aí tem hora que a Terra passa dele, tem hora que Marte está na frente e a Terra passa. Então, olhando para o céu, Marte faria um zigue-zague. E aí ele percebeu e entendeu o porquê disso. E nós temos também um outro problema, que é, inclusive, com Vênus, porque um dia em Vênus demora mais do que um ano, se vocês não sabem. O movimento de rotação de Vênus é o contrário do que os outros planetas. Isso faz com que Vênus demore mais ou menos 240 dias terrestres para dar uma volta em torno de si mesmo, ou seja, um dia em Vênus demora 240 dias terrestres, e um ano demora 220. Ou seja, você faz aniversário e não passa um dia em Vênus. E aí, veio Isaac Newton, que montou-se também nos estudos, e aí Newton diz, se enxerguei mais longe foi porque observei sobre o ombro de gigantes, né? E aí ele enuncia a lei da gravitação universal, que nós vamos falar também depois, e aproveita para falar sobre os movimentos dos corpos, né? Explicar como se dá os movimentos devido à força de atração gravitacional. Nós vamos nos aprofundar sobre isso aqui. Vênus por isso que dizem que as mulheres são de Vênus, né? Porque ninguém sabe explicar por que Vênus tem esse movimento contrário e por isso tão mais lento, né? E os homens são de Marte porque tinha essa órbita meio maluca que também ninguém sabia explicar por que ele fazia esse zigue-zague. Beleza, galera? Então, a gente vai parar por aqui. Nós estamos parando, depois eu vou falar sobre essas curiosidades. Estamos parando no slide 36. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não vou postar nada de atividade hoje, mas assistam os vídeos que eu coloquei lá, tá? Porque assim a gente pode discutir alguma coisa nas próximas aulas. Eu espero que vocês tragam curiosidades para a gente discutir. Eu gosto de trabalhar isso. Se eu não souber, depois eu procuro a resposta e trago para vocês, tá? Mas eu fico feliz quando vocês estudam, quando vocês trazem curiosidade, trazem dúvidas, porque isso vocês vão trabalhar com isso no ensino fundamental. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.